Nesse vídeo, na delação, porque foi partindo desse princípio que a Polícia Federal fez o pedido à Justiça para que o Mauro Cid fosse ouvido. E ele fez a delação depois da negociação entre o seu advogado de defesa e a Justiça brasileira. O Mauro Cid cita na delação o termo professora para se referir a Moraes e ele diz que Bolsonaro pediu o monitoramento do ministro. Vamos abordar agora o tema relacionado às trocas de mensagens que foram identificadas entre o senhor e o coronel Marcelo Câmara, relativo ao monitoramento da pessoa denominada professora. Então, inicialmente eu indago ao senhor quem seria a pessoa denominada pelo codinome professora que foi utilizada nessas trocas de mensagem entre o senhor e o Marcelo Câmara. Isso aí foi o próprio presidente que pediu. Quem foi? Era o ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Isso. Então esse codinome professora estava associado ao ministro Alexandre de Moraes. Esse termo... Não era codinome, foi para aquela mensagem específica. Tem várias mensagens. Mas não era um codinome que existia. Sim, não, mas vocês estavam se referindo, quando utilizaram... A referência naquele momento... O substantivo professora ao ministro Alexandre de Moraes. Isso. Tá. E quem realizou esse monitoramento, esse acompanhamento do ministro Alexandre de Moraes? Os pedidos que foram feitos para o coronel Câmara. Até porque, na maioria dessas mensagens, eu não estava em Brasília. Eu estava em São Paulo num evento familiar, que eu fiquei em São Paulo de 12 a 19 de dezembro. Tá. E quem solicitou, determinou ao senhor que fizesse esse acompanhamento? Isso, foi o próprio presidente que pediu para verificar qual era a posição, a localização do ministro Alexandre de Moraes. Isso. E aí o senhor recebeu essa demanda, o senhor não estava em Brasília? Eu não estava em Brasília. O senhor estava no Palácio da Alvorada. Desculpa, o senhor estava em São Paulo. Em São Paulo. E aí o senhor encaminha essa demanda ao coronel Câmara. Por que encaminha ao coronel Câmara? Porque normalmente era o coronel Câmara que, quando o presidente precisava fazer análise de alguma pessoa, para nomeação, alguma coisa, era ele que fazia. Fazia um levantamento da pessoa, dos dados, rede aberta, tudo que ele tinha. Análise de dados. Análise de dados das pessoas para poder subsidiar a nomeação ou não daquela pessoa. Esses dados são dados restritos do ministro da Suprema Corte brasileira. Não são dados que você obtém em fontes abertas. Como que o coronel Câmara obteve esses dados? Não desconheço. O senhor não sabe? Não sei quem era. E nesse contexto desse monitoramento, o senhor se recorda qual foi o objetivo que o presidente determinou que realizasse esse acompanhamento do ministro Alexandre de Moraes? Um deles era porque tinha recebido uma informação que o general Mourão estaria se encontrando com ele em São Paulo. Então foi uma maneira de verificar se essa informação era verdade ou não. Verificando se o general Mourão estava em São Paulo ou não, casando com se o ministro estava lá ou não, para saber se é verdade ou não. Tá. Esse monitoramento começa de 15 de dezembro e vai até o final do ano. Qual seria o outro objetivo dessa ordem do presidente ao senhor? Aí eu desconheço. O senhor não sabe? Ele não passou o senhor? Não passou, só pediu para saber qual seria o motivo, ele só deu a ordem. Isso, para verificar onde estava. Para verificar onde que ele estava, como seria o itinerário dele nesse período. Isso. E o coronel Câmara não repassou ao senhor como ele obteve esses dados? Não. Os dados restritos? Não repassou. Tá. E mais alguém participou dessa ação? Não, eu acho que não. Ficou restrito ao senhor e ao coronel Câmara? Isso, exatamente. O coronel Câmara, quando ele encaminha a mensagem, era uma mensagem encaminhada, como se terceiro tivesse passado para ele esses dados. Ele chegou a comentar com o senhor quem seria, quem estaria levantando esses dados? O senhor não perguntou, só recebeu o dado? Só recebeu o dado. E o senhor repassou para o presidente? Agora eu repassei para o presidente, creio que... Mas não no nível de detalhe. Eu falei, presidente, está em São Paulo, está em... O senhor repassou pontual. Onde estava a localização do ministro Alexandre de Moraes? Não no nível de detalhes ali. Que o Câmara tinha repassado. Mas repassou, deu ciência para o então presidente da localização do ministro. O presidente pediu para fazer o acompanhamento de mais alguma outra autoridade nesse período? Nesse período específico de dezembro? Específico, não. Acho que só do ministro Alexandre de Moraes? Só nesse, Quando algum dado? Então, encerramos às 22 horas e 23 minutos. Muito bem. Tá aí o tenente-coronel Mauro Cid, que em um dos vídeos da sua delação disse que perdeu a sua vida. Aí eu te pergunto, que paixão cega é essa, ou foi essa,
desse pessoal, e aí eu não estou me referindo só ao Tenente Coronel Mauro Cid, mas a todos aqueles que se envolveram nessa armação criminosa para dar um golpe de Estado no país. O que se passava na cabeça desses homens, dessas pessoas? Essas pessoas estavam em transe coletivo? Ou era simplesmente a sede de poder, a sede de comandar, de mandar, de estar no alto escalão? Eu, sinceramente, eu não consigo compreender. Eu até admito que a gente admire, que a gente goste, que a gente reconheça as qualidades de um político, por exemplo, já que a gente está falando de política, mas jamais eu conseguirei compreender tamanha devoção, loucura, a ponto de cometerem crimes. E nós não estamos aqui falando de pessoas leigas, nós estamos falando de pessoas abastadas, né? De pessoas bem colocadas na sociedade. Nós estamos falando de tenente militar, de coronéis militares, de pessoas que não teriam e não têm nenhuma, mas nenhuma razão social para encarar, entre aspas, uma revolta. Senão eu faço isso aqui porque eu sou uma vítima da sociedade, das circunstâncias. Não. É a mente mesmo criminosa. Além desse... Não vou utilizar amor, porque amor é um sentimento sublime. O amor, como disse Paulo, né? É Paulo, né? Nas cartas aos Coríntios, é isso? O amor, ele é o sentimento mais puro que pode existir. Então a gente não pode utilizar esse termo. É fanatismo, muito bem, João Paulo, obrigada. É o fanatismo. Um transe coletivo. Um grupo de criminosos que queriam cercear nossa liberdade simplesmente por não concordarmos com a ideologia política deles.